Beleza, gente. Vamos continuar? Então, olha só. Acabei de mostrar a vocês, né, que em determinado momento o poder público passou a responder pelos seus atos, né, pelos danos causados pelos seus agentes, de acordo com a teoria da culpa civil, né, que é aquela aplicável no direito civil, no direito privado aqui no Brasil, ou seja, o poder público respondendo de forma subjetiva. O particular vai conseguir a indenização do Estado? Vai, se provar que a culpa pelo acidente, que a culpa pelo dano que ele sofreu foi do Estado. Então, não é assim, a gente já sabe que não é assim que acontece hoje, porque, como a gente viu na Constituição Federal, no artigo 37, parágrafo 6º, né, a responsabilidade do Estado é objetiva. O particular não precisa provar que a culpa foi do Estado. Por quê? Porque a teoria aplicável no Brasil, como eu falei com vocês, o Estado respondendo de forma objetiva, a teoria aplicável no Brasil hoje é essa aqui, ó, teoria do risco administrativo. Certo? Teoria do risco administrativo. Como é que você imagina isso? Ó, o Estado ele corre um risco, ele sofre um risco porque tem seus agentes no meio da rua prestando serviço, policiais, bombeiros, ambulâncias para lá e para cá. E aí, se um agente público atuando na função acabar causando prejuízo ao particular, o Estado vai responder. Acabou. É um risco que o Estado tem que correr, né? Então, teoria do risco administrativo. Essa é a teoria aplicada no Brasil, que é aquilo que está na Constituição Federal, no artigo 37, parágrafo 6º. Muito bem. Essa é a teoria aplicável no Brasil, em regra. Em regra. Mas, eu pulei essa aqui, de propósito, a teoria da culpa administrativa também é admitida no Brasil como exceção. Então, hoje, as duas teorias aplicáveis no Brasil é fácil de guardar porque as duas levam o nome administrativo, né? Ligadas à administração. Então, mas você tem que guardar. Em regra, a teoria é a do risco administrativo. E, excepcionalmente, em alguns casos, admite-se a teoria da culpa administrativa. O que é isso? Teoria da culpa administrativa. É o seguinte, o particular pode obter indenização do Estado, pode ser indenizado pelo Estado, se conseguir provar que o prejuízo que ele sofreu foi por culpa do Estado que não prestou um serviço público de forma eficiente. O Estado não atuou da maneira que era obrigada a atuar, não prestou o serviço público da maneira que deveria ter prestado. E isso veio causar prejuízo a um particular. Então, por exemplo, imagina o seguinte, você tem a sua casa, você tem vários equipamentos eletroeletrônicos na sua casa, e aí chove, sua casa alaga, vem parar a água a 1 metro de altura e queima vários equipamentos na sua casa. TV, DVD, vários equipamentos. O Estado será obrigado a te indenizar? O Estado vai pagar os prejuízos? Depende. A princípio não, porque a princípio choveu demais, evento da natureza, isso aí é caso fortuito. E caso fortuito a gente já sabe que é uma excludente responsabilidade, certo? Você está lá na tua casa, choveu pra caramba, mais do que estava previsto, teve desabamento, acabou. O Estado não vai ser responsabilizado porque foi um evento da natureza, uma coisa imprevisível, não tem como o Estado prever e ter que arcar com isso. Agora, se você conseguir provar que, na verdade, encheu, não por causa do temporal, encheu porque claro, né? Choveu, caiu água. Agora, na verdade, só houve a inundação na sua casa porque o Estado deixou de prestar o serviço de limpeza e desobstrução da galeria de água pluvial. Realmente choveu, mas foi uma chuva normal,
Se a galeria de água pluvial estivesse desentupida, estivesse desobstruída, aquela chuva a água teria escoado e não teria enchido. Mas como está tudo entupido, há meses, está muito tempo que está entupido, você já ligou, você vai ter que provar que isso aconteceu. Como é que se prova isso? É fácil, né? Tem um monte de gente, você vê que está tudo entupido, você liga lá para a empresa de saneamento, olha só, eu preciso que alguém venha na minha rua aqui, porque está tudo entupido e tal, não sei o quê. Tá legal, vamos mandar alguém. Quem que está falando? Anota a hora, o número da pessoa, o nome da pessoa que está falando, anota lá. Aí não manda ninguém. Liga uma vez, duas vezes, não manda ninguém. Chega uma hora que chove e inunda aquela porcaria toda. Você ingressa com uma ação, você diz, olha só, liguei no dia tal, a tal hora, abri o pedido no número tal lá, que a administração tem que fornecer, abri o pedido de reclamação número tal, falei com a agente tal, a administração simplesmente se omitiu, não quis nem saber, ninguém apareceu. E aí, essa falta do serviço é que causou meu prejuízo. Na verdade, meu prejuízo não foi causado diretamente em decorrência do temporal, não. É porque o Estado não desobstruiu, o Estado não limpou. Atrás da minha casa tem um rio, e o rio está assoreado. Há meses e meses e meses que ninguém vai lá, tem um monte de saco de lixo, e eu já liguei, já pedi para limpar. A primeira chuva que deu, o que aconteceu? Inundou tudo. Se o rio tivesse limpo, tivesse dragado, aquele negócio não teria acontecido. Então, foi por culpa do Estado. Você precisa provar a culpa do Estado, né? Quer ver outro exemplo? Teu carro está estacionado na rua, né? Você mora na rua e costuma estacionar teu carro ali na rua, direto, na frente da tua casa. Beleza, tranquilo. É permitido estacionar ali, né? Você permite, você estaciona, de repente cai um galho de árvore em cima do teu carro, amassa o teu carro, acaba com o teu carro. O Estado será obrigado a indenizar? Depende. Depende. Se foi um vendaval daqueles que não acontece há muito tempo, que choveu, que ventou demais, destelhou um monte de casa, né? Quase um tornado e tal, não sei o que, beleza. O Estado não vai indenizar, não, porque ele vai alegar que houve aí caso fortuito, um vento acima do normal, não tinha como prever. Agora, não ventou demais, não choveu demais, não teve nada, e na verdade você já estava ligando lá para a empresa pedindo para tomar em conta aquela árvore, que a árvore está podre. Olha só, tem uma árvore na frente da minha casa que a árvore ela tá seca, está podre, eu acho que essa árvore vai cair, eu preciso que alguém venha aqui dar uma olhada. Ligou uma vez, duas vezes, três vezes, ninguém foi lá. O que aconteceu? A árvore foi lá e caiu. E aí? É caso fortuito? Não, caso fortuito nada. Perfeita, é imprevisível isso? Não, imprevisível não, cansei de avisar. O Estado será obrigado a te indenizar seus prejuízos causados por quê? Pela omissão do Estado ao não ter ido lá, ao não ter cortado aquela árvore, não ter arrancado aquela árvore, porque o Estado não prestou o serviço necessário. Por que isso é exceção? Olha aqui a grande diferença. Você percebe que aqui, na teoria da culpa administrativa, o Estado responde pela sua omissão, porque ele não limpou a galeria de água pluvial, não dragou o rio, não cortou a árvore, não fez nada, quando era perfeitamente admissível você entender que o Estado deveria ter feito aquilo, sabia daquilo, não tinha por que não fazer. Então isso é a teoria da culpa administrativa. Na teoria do risco administrativo, o Estado responde pelos danos que os seus agentes causarem a terceiros. Não é assim que está na Constituição? Que os seus agentes causarem a terceiros. Você imagina, então, que o agente está agindo e bateu no carro do particular. O agente público causou um dano ao particular. Então, a teoria do risco administrativo ela está diretamente relacionada à ação dos agentes. Quando o agente faz alguma coisa, quando a administração age e causa um prejuízo ao particular. Essa que é a grande diferença. Mas também, excepcionalmente, também pode haver teoria do risco administrativo em caso de omissão. Quando
de acordo com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, anote isso daí, o Estado responde de forma objetiva, baseada na teoria do risco administrativo, quando o Estado se omite e não toma conta das pessoas que estão colocadas sob a guarda da administração. Então, esse tipo de omissão, quando o Estado tem um dever de zelar, dever de tomar conta, de guardar as pessoas que estão colocadas sob a sua custódia, nesse caso, o Estado responde de forma objetiva. Exemplo, anota aí 3 casinhos que sempre caem em prova, hein? Quando o Estado não toma conta de quê? Estudante dentro de escola, paciente dentro de hospital público, preso dentro do sistema penitenciário. O que quer dizer com isso? Você levou teu filho de manhã, deixou ele na escola municipal, deixou lá, foi trabalhar. Voltou no final do dia, ele está com o braço quebrado. Aí, o que aconteceu com meu filho? Ah, ele estava brincando com as outras crianças, aí um amiguinho jogou ele, um amiguinho da sala dele, né? Jogou, empurrou teu filho lá de cima do brinquedo, lá embaixo. Quebrou o braço. O Estado tem responsabilidade? Tem, porque o Estado tem o dever de zelar pela integridade do seu filho que está dentro da escola. Nesse caso, o Estado vai poder alegar, ah, mas quem jogou teu filho lá de cima foi o Joãozinho. Então, Joãozinho é um terceiro que não é da administração. O Estado vai poder alegar aí força maior, né? Lembra? Excludente de responsabilidade. Caso fortuito, evento da natureza, força maior é o evento humano. Ó, seu filho estava no recreio, estava lá em cima, e aí o outro garoto jogou ele lá de cima. Então foi o garoto que jogou, o garoto é o terceiro, então o Estado não tem responsabilidade. O Estado tem responsabilidade? Tem. Então, nesse caso, nessa omissão do dever de custódia, o Estado responde de forma objetiva, não vai poder alegar fato de terceiro, nada disso, porque o Estado tem que zelar pela integridade, tem que entregar o seu filho inteiro. Preso cai toda hora em prova, hein? Cai toda hora em prova. Um detento que morreu dentro da cadeia. E aí, a questão fala o seguinte: um detento se suicidou dentro da cela. O Estado tem responsabilidade? Sim. O Estado responde de forma objetiva ou subjetiva? Objetiva. Objetiva por quê? Porque é omissão, mas é a omissão do dever de guarda. Então, nesse caso, o Estado responde de forma objetiva. O Estado vai poder alegar excludente de responsabilidade? Vai poder alegar, olha só, ele se suicidou. Se o detento é que se suicidou, isso é culpa exclusiva da vítima. O Estado vai poder alegar culpa exclusiva da vítima? Não. Sabe por quê? Primeira pergunta que você tem que fazer, se você é parente, né, do detento que morreu, claro, o detento morreu, ele não vai acionar o Estado, certo? Não vai acionar o Estado porque já foi. Um abraço. Agora, o filho do detento, a mulher do detento que ficar aqui, com certeza vão acionar o Estado querendo, né, ser indenizado, arrumar uma indenização aí. O Estado vai poder alegar que é culpa exclusiva da vítima? Não, porque a primeira coisa que o parente vai falar é o seguinte, olha só, quer dizer, por isso que é bom o parente contratar um bom advogado, né? Que aí o advogado só vai chegar para o juiz e falar assim, juiz, vem cá, o Estado está alegando que o detento se suicidou. Eu queria saber o seguinte, o detento ele se suicidou ou suicidaram ele? Ah, será que alguém suicidou o cara lá dentro? Que isso? Não, ele que se suicidou. Então mostra a fita do circuito fechado de TV, aparecendo ele subindo lá e colocando a corda no pescoço e se jogando.
Não, não tem fita. Ah, não tem fita por quê? Não tem circuito fechado lá nos corredores das celas, para monitorar as celas? Não tem? Ah, então culpa do Estado, né? Porque deveria ter, né? Então, por mais que tenha havido o suicídio, tenha tido culpa do detento, também teve culpa do Estado. Então, a culpa não é exclusiva da vítima. Aliás, se suicidou com o quê? Com corda? Como é que ele arrumou corda lá dentro? Ele cortou os pulsos com uma faca. Faca? Detento pode ter faca dentro da penitenciária? Pô, detento tem computador, tem notebook, tem celular, tem faca, tem revólver, tem tudo. Culpa de quem? Do Estado. Então, caiu questãozinha na tua prova lá, qualquer coisa, o cara morreu dentro da cela. Não interessa se ele se suicidou, se foi um bandido da facção rival que matou ele, não interessa. Esses 3 casos que eu falei, responsabilidade objetiva do Estado. Tá legal? Então, guarda essas hipóteses aí, né? Culpa administrativa e risco administrativo. Aliás, deixa eu contar um negócio pra vocês. Vou voltar aqui. Aquele exemplo que eu tinha dado lá no início da nossa discussão. A policial que estava perseguindo o bandido, né, os traficantes, e bateu no carro lá do Eduardo. Qual é o nome da policial, da delegada que bateu no carro? Você lembra? Fernanda. Não é isso? Até o Roger aqui falou. Pô, Fernanda, Gustavo, eu lembro. Roger lembra. Você lembra também, não lembra? Lembra. Qual é o nome da delegada? Fernanda. Que é Fernanda? É importante. Por que é importante? Você sabe qual é o nome da agente que bateu, não sabe? Fernanda. Na teoria do risco administrativo. Agora, deixa eu te perguntar o seguinte. Na teoria da culpa administrativa, quando a administração não foi lá limpar a galeria de água pluvial e por isso teve a inundação, qual é o nome do agente que não foi lá limpar a galeria de água pluvial quando deveria ter ido? Pô, Gustavo, não sei, como é que eu vou saber? Claro, você não sabe. Por que você não sabe? É muito fácil saber o nome de quem fez. Mas como é que você vai saber o nome de quem não fez se ninguém fez? Não é isso? Ô, papo doido, hein? Não tem como você identificar, saber o nome de quem não fez, porque ninguém fez. O Estado se omitiu de forma generalizada. Então, como você não sabe o nome do agente, por isso que essa teoria é chamada de teoria da culpa anônima. Olha aí, ó. O que significa a teoria da culpa anônima? É quando o Estado se omite de forma generalizada. Não tem como você identificar o cara que não fez porque ninguém fez. Aí sim é a teoria da culpa anônima. Quando um paciente entra no hospital, é atendido pelo médico. O médico, espera aí um pouquinho que a gente vai te atender e tal, não sei quem, enfermeiro, e o cara morre lá dentro. Paciente dentro do hospital. Isso aí é a teoria do risco administrativo, né? Porque o Estado tem um dever de guarda. O Estado se omitiu porque não cuidou do paciente, não é isso? Você consegue identificar quem se omitiu? Consegue. Foi o enfermeiro que atendeu ele, falou para ele esperar, o médico, as pessoas que estão envolvidas ali. Não é uma omissão genérica, não é uma omissão generalizada, é uma omissão identificável. Então, quando o agente chega lá e você pede para o agente, gente, eu quero que você faça isso, o cara tá legal, e não faz, ele simplesmente não faz o que deveria ter feito, essa não é a teoria da culpa anônima, porque não é uma omissão generalizada. É perfeitamente identificável, então cai na teoria do risco administrativo. Tudo bem? Fechou, né? E aí, por fim, a teoria do risco administrativo, que é a regra que a gente já sabe no Brasil, admite, a princípio o Estado responde de forma objetiva, o particular não precisa provar que a culpa foi do Estado. Por quê? Porque isso já se presume. Mas essa presunção de culpa do Estado é relativa. O que significa isso? Admite prova em contrário. O particular não precisa provar que a culpa foi do Estado, mas o Estado pode tentar provar o contrário, que a culpa foi do particular. E aí, se o Estado conseguir provar que a culpa foi do particular, o Estado estará isento de responsabilidade, haverá excludente de responsabilidade e culpa exclusiva da vítima.
Certo? Certo. O que é a teoria do risco integral? A última lá. Essa teoria do risco integral, nessa evolução aqui, né, que a gente viu que essas teorias foram evoluindo, não foram evoluindo? Então, essas teorias foram evoluindo e aqui no Brasil parou na teoria do risco administrativo. A teoria do risco integral é evoluída demais pra gente. Não foi uma evolução? O Brasil não é tão evoluído assim, né? Vamos combinar. Então, nessa escala de evolução, o Brasil ainda não chegou na teoria do risco integral, porque ela é evoluída demais para os padrões tupiniquins. O que é a teoria do risco integral? O Estado responde pelos danos causados, porque presume-se que a culpa é do Estado, e essa presunção na teoria do risco integral é uma presunção absoluta. Não admite prova em contrário. O Estado tem que indenizar e ponto final. O Estado não pode nem tentar provar que a culpa é do particular. O Estado tem que responder de qualquer maneira. Não interessa. Não admite nenhuma excludente. Por que o Brasil não pode admitir isso? Porque se fosse assim no Brasil, qualquer particular com seu carro meio caidinho ia pegar o carro, jogar o carro em cima de um carro dos bombeiros, de propósito, e pedir indenização. Aí o Estado ia, não, seu juiz, mas foi ele que jogou o carro em cima dos bombeiros, a culpa foi totalmente dele. Não, meritíssimo, sinto muito, mas no Brasil a teoria do risco integral é adotada aqui no Brasil e essa não admite excludente de responsabilidade, não quero saber. O Estado teria que ser obrigado a indenizar. No Brasil não dá para ser assim, né? Isso, de repente, pode ser assim na Suécia, na Finlândia, né? Porque só tem otário lá, né? Não é isso? Os caras não são espertos igual o brasileiro, né? O brasileiro é o povo mais esperto do mundo, não é? Isso, por isso que a gente está nessa maravilha, nessa M de maravilha, né? Claro. Por isso que a gente está nessa M que está aqui, né? Porque o brasileiro é esperto. O brasileiro dá jeitinho em tudo, né? Ah, vou dar um jeitinho de arrumar uma indenização, vou bater. Sueco não, né? O sueco, ó, tá errado, paga. Tá certo, beleza, acabou. Não fica armando, não tem essa parada lá, né? É. Por isso que o Brasil não adota, porque é evolução demais pra gente. Então, na teoria do risco integral, o Estado é sempre responsabilizado, não se admite nenhuma excludente de responsabilidade, a culpa é do Estado e ponto final. Alguns autores, né, apontam que existe um caso excepcional de teoria do risco integral no Brasil, que é a responsabilidade da União por danos nucleares. Por danos nucleares. Aí realmente, né, o que acontece com relação a danos nucleares? Imagina o seguinte, João pega o carro dele, João sem carteira de motorista, embriagado, o carro sem documento, com pneu careca, bota o filho dele de 6 anos de idade no banco da frente, sem cinto de segurança, em alta velocidade, vai lá para Angra dos Reis, vai na direção lá da usina nuclear de Angra, aqui no Rio, né? Angra 1, Angra 2, Angra 3, está sendo feito ainda. Invade a usina, aí tem uma cancela ali, proibida a passagem. O cara passa por cima da cancela. Entra um guarda na frente, manda ele parar, ele passa por cima do guarda, embriagado. Caveira, tudo na frente pro cara não passar, o cara passa por cima de tudo, não quer saber, dá tiro no policial que tenta ele... Vai lá e bate com o carro na parede tem uma fissura na parede, vaza radiação. Ele e o filho dele ficam com problemas, né, derivados da radiação. E aí? O Estado vai ter que indenizar os danos causados a ele e ao filho dele? Vai. A União será responsabilizada. A União vai poder dizer, peraí, mas a culpa foi completamente dele. Ele estava todo errado, a gente avisou, tinha placa, tinha policial, ele atirou, não sei o quê, tudo errado. Estava embriagado,
O Estado vai poder alegar isso? Não, não vai. Entende o seguinte, por mais que uma pessoa queira, ela não pode conseguir invadir uma usina, bater lá na parede da usina, fissurar e ter radiação, né? Vamos combinar? Ah, o cara quis fazer isso. Pô, mas por mais que ele queira, não pode. Já pensou? Cai um raio em cima da usina e aí tem um acidente e vaza a radiação. A culpa é da União? Claro. Ah, Meritivo, mas foi caso fortuito de cair um raio. Cair um raio? Não pode cair raio em cima da usina nuclear. Se a União, se o Estado brasileiro se meteu a produzir energia nuclear, o Estado não pode, né, se dar o luxo de dizer, porque caiu um raio, porque teve uma inundação, porque choveu demais, porque ele estava embriagado e invadiu a usina, armado, com 3 oitão, entraram lá e levaram 3 ogivas. Pô, se os iranianos souberem disso, vão deixar de fazer lá, vão me pegar aqui no Brasil, né? Para que trabalho de fazer lá? É só vir aqui do Brasil, manda 2 terroristas para cá, os caras entram lá em Angra e leva tudo lá. Pô, pelo amor de Deus. Tá certo? É isso. Fechou? Fechou. Muito bem. Então, olha só. Vamos, para a gente fechar, só entender o seguinte. Tudo que eu falei até agora é a regra de cair em prova, né? A gente está tratando da responsabilidade civil do Estado. Na verdade, nesse tema, responsabilidade civil do Estado, a gente está se preocupando com a responsabilidade do Estado pela sua atuação administrativa. Tudo que a gente falou aqui é atuação administrativa, né? Prestação de serviço público ou a não prestação de serviço público, no caso da omissão, né? Tudo atuação administrativa é a regra. Então, em regra, o Estado responde objetivamente pelos danos causados aos particulares na sua atuação administrativa. Por que eu estou falando isso? O Estado ele pode ser obrigado a indenizar alguém pelos prejuízos causados a alguém pela sua atuação judicial, pela sua atuação legislativa, quando o Estado julga e ao julgar causa prejuízo a alguém. Quando o Estado legisla e ao editar uma lei causa prejuízo a alguém, o Estado pode ser responsabilizado? Nas duas hipóteses, em regra, não. Então, em regra, o Estado responde pela sua atuação administrativa, não judicial nem legislativa. Certo? Salvo raríssimas exceções. Claro, né? Tudo que eu falo tem exceção, né? Então, vamos lá. Responsabilidade civil do Estado por atos legislativos. Em regra, não. Em regra, não, o Estado não responde. Por quê? Porque a lei é uma norma geral e abstrata. Então, imagina o seguinte. A administração editou uma lei dizendo, a partir dessa data, ninguém mais pode fazer isso. Isso causou prejuízo a alguém? Causou. A quem? A um monte de gente. Essa lei causa prejuízo a todo mundo. Então, a princípio, você não pode imaginar que o Estado tenha que indenizar todo mundo. Por quê? Porque, para começar, o Estado é todo mundo. Certo? Tem gente que tem mania de achar que o Estado é o presidente, é o governador. Não, o Estado é a coletividade. Então, olha só, nós pagamos nossos impostos, taxas, contribuições, nós pagamos nossos tributos para o Estado se remunerar, né? O Estado tem dinheiro. Todo mundo paga para o Estado. E aí depois o Estado edita uma lei que causa prejuízo a todo mundo. Aí o Estado vai indenizar todo mundo? Ué, faz sentido isso. Então, porque se o Estado tiver que indenizar todo mundo, vai faltar dinheiro. Aí vão fazer o quê? Vão aumentar os impostos de todo mundo, para todo mundo ter que contribuir mais para cobrir o rombo do que o Estado teve que pagar em indenização a todo mundo. Certo? Então, imaginando que a lei é geral e abstrata, se ela causa prejuízo a todo mundo. Então, todo mundo tem que arcar com seus prejuízos. Não faz sentido o Estado ter que indenizar todo mundo.
Por isso é que, em regra, não cabe responsabilidade. A não ser, salvo, em se tratando das leis que não tem nada de gerais e abstratas. São leis de efeitos concretos. Imagina o seguinte, tem um bairro aqui no Rio de Janeiro, qualquer cidade, né? Tem um bairro totalmente habitado, cheio de casas, prédios e tal, não sei o que lá. E aí, ali pode construir prédio até 10 andares de altura, tá? Com aquele bairro pode ser construído prédio até 10 andares. Tem 2 terrenos no bairro, um terreno aqui, outro aqui, um terreno do João, um terreno da Maria, que há muito tempo o João está guardando aquele terreno ali, esperando valorizar, ele estava de propósito querendo todo mundo vender, só ficou o dele, todo mundo está querendo comprar o terreno dele. Aí o cara já está em negociação com a construtora, vou vender meu terreno para a construtora por 10 milhões de reais, porque a construtora vai pegar aquele meu terreno e vai construir um prédio de 10 andares. Beleza. Aí vem uma lei número tal. A partir dessa data, o limite máximo de construção nos terrenos do bairro tal passa a ser de 3 andares. Passou a ser de 3 andares para todo mundo. Essa lei foi claramente feita pro João, que tem um único terreno dali. Não tem mais nenhum terreno. Né? O poder público chegar e reduzir o gabarito de construção num bairro onde tem vários lotes a serem construídos, ok, porque o Estado já está vendo, mas e agora quer que todos os novos prédios tenham só 6 para diminuir, ok. Se está tudo construindo, tudo de 10 andares, qual é a vantagem do Estado de proibir agora a construção de 10 andares e passar para 3? Se só tem um terreno lá, 2 terrenos lá. Então isso causa prejuízo? Causa, porque aquele cara não vai mais conseguir vender aquele terreno para a construtora por 10 milhões de reais. Esse prejuízo é causado a quem? É todo mundo? Não, é só para o João, só para aquele proprietário. Vai beneficiar quem? Vai beneficiar toda a coletividade que agora não vai ter mais um prédio enorme. Então, nada mais justo do que toda a coletividade indenizar. Tá legal, não quero mais, beleza, tudo bem. O Estado pode fazer isso? Pode. O Estado pode proibir. Lei, agora só pode construir 3 andares. E aí o João, então, não vou nem mais vender o terreno, porque não interessa me vender para uma construtora fazer um prédio de 2, 3 andares. Vai nem mais vender. Indeniza o João. Beleza. Então, cabe indenização por atos legislativos quando aquela lei não é geral e abstrata, ela é concreta. E alguns doutrinadores, não existe consenso com relação a isso, entendem que pode haver responsabilidade pela edição de leis inconstitucionais. Foi aprovada a lei número 10.129. E aí, essa lei causou prejuízo. A lei foi declarada inconstitucional. Essa lei é inconstitucional e causou prejuízo. Então tem que indenizar. Algumas pessoas entendem que cabe indenização pelos prejuízos causados por uma lei inconstitucional. A maioria da doutrina continua achando que não, porque ainda que a lei seja inconstitucional, se ela causou prejuízo a quem? A todo mundo. A lei causou prejuízo ao João e a lei é inconstitucional. Então, cabe indenização, não porque a lei é inconstitucional, mas porque ela causou prejuízo, só o João é concreto. Então, guarda esse negócio, tá? Se aparecer na prova. Né? Quando cabe responsabilidade civil do Estado? Letra A. Por leis declaradas inconstitucionais. Não tem consenso com relação a isso. Pula a letra A e olha as outras. Se tiver outra melhor, na letra C. Cabe responsabilização do Estado pelos danos que seus agentes nessa qualidade causarem a terceiros. É a regra, é essa daí. Se não tiver nada melhor, você vai na outra. E para fechar, pelas decisões judiciais. Cabe? Em regra, não. Em regra, não. Somente por erro judiciário. O que é erro judiciário? Erro na sentença, na esfera penal. Só na esfera penal.
Então, o que é isso? João foi condenado por homicídio. Pegou 20 anos de reclusão. Tempos depois, descobriu-se que João não era o autor, apareceu outra pessoa, ficou provado que ele não tinha... Ele é liberado e terá que ser indenizado por um erro judiciário, porque a sentença foi condenado por homicídio. Está errada e foi na esfera penal, hein? O Estado não responde por erro nas suas sentenças, nas suas decisões, na esfera civil, na esfera do trabalho, nada disso. Mas na esfera penal, sim. Tá legal? Erro judiciário é erro na sentença. Cuidado, que vem caindo em prova, caiu várias vezes, caiu agora recentemente numa prova da polícia, toda hora cai o seguinte: o juiz expediu, né, um mandado de prisão preventiva contra a Bárbara. A Bárbara foi presa preventivamente, decisão, né, ordem judicial. Mandou prender a Bárbara, prisão preventiva, ela ficou presa não sei quanto tempo, e depois verificou-se que nada disso, tal, não sei o que, ela saiu. O Estado tem que indenizar a Bárbara pelo tempo que ela ficou presa? Não. Prisão preventiva não é sentença nenhuma. Então o Estado não responde, não tem que indenizar por mandado de busca e apreensão, mandado de prisão preventiva, porque isso não é sentença. Portanto, não pode haver nenhum erro judiciário, hein? O Estado não será obrigado a indenizar as pessoas que são presas preventivamente e depois vem se descobrir que elas não cometeram nada. Não entra aqui na exceção. Tá legal? Beleza, gente? Então, terminamos aqui esse assunto responsabilidade civil do Estado. Daqui a pouco, próxima aula aqui, vamos fazer as questões para a gente fechar esse assunto. Tá legal? Até daqui a pouco.